Certezas equívocas que atrapalham ter os resultados desejados no treino. Bora falar disso? Porque resultado vai ter algum resultado, mas é o resultado que eu desejo realmente? Bora falar disso. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach e eu treino homens acima dos 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Sim, tem algumas certezas que a gente coloca na nossa cabeça ou que alguém coloca na nossa cabeça, mas elas são equívocas e elas levam a gente para o lado oposto do que a gente quer muitas vezes. A gente quer ir para cá e elas levam a gente para lá. Vamos destrinchar isso com calma. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó, clica no curtir. Quando você clica no curtir, você sabe o que acontece? O YouTube entende que esse conteúdo é bacana e ele faz o quê? Ele chama mais pessoas para vir aqui também conhecer essas certezas equívocas e poder ter o resultado desejado no treino. E compartilha com aquela pessoa querida que você sabe que treina e talvez nem conheça essas certezas equívocas. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Bom, vamos lá. Certezas equívocas. Sim, são certezas que a gente coloca na nossa cabeça e a gente acredita piamente nela. Tipo, sobre o sol, né? A gente tem uma crença, né? Sobre o sol. A gente acredita, né, que o sol nasce e ele se põe. E aí vem alguém e fala que não, né? Isso gera um certo desconforto na gente, né? Porque a gente tem uma certeza com relação a isso. E algumas das nossas certezas, elas são equívocas. Elas não são reais. Elas não levam a gente na direção do nosso objetivo. E é disso que a gente vai falar aqui. Então tá. Essas certezas, elas são aceitas. Se a gente sair por aí falando, muitas pessoas vão concordar. Porque elas são comuns. Várias pessoas pensam da mesma forma. Então, fica até um pouco difícil, desafiador falar disso. Porque a pessoa vai falar assim, não, imagina, o que é isso? Por exemplo, terminou de treinar, aí você vai lá, vê a pessoa, ela está lá com a shakeira dela, batendo um shake. Você pergunta, mas o que você está tomando? Whey, depois do treino. Mas eu acabei de usar a glicose do músculo, eu não tinha que estar repondo carboidrato? Pronto. É disso que eu estou falando, entendeu? É disso que eu estou falando. Como eu disse, elas são aceitas e comuns. Por exemplo, o whey. Se você perguntar para algumas pessoas, se você ficar observando algumas pessoas perto de um local onde põe água, você vai ver que várias pessoas depois do treino vão lá colocar água no shake e nesse shake tem whey. Por quê? Porque é comum, é popular. É popular. Várias pessoas fazem isso. São ditas como normais. Né? São ditas como normais. E aí quando você vem, no meu caso, né? Quando eu venho, né? Falando ao contrário, gera um certo burburinho. Né? Mas, com certeza, essas certezas atrapalham ter o resultado desejado. Atrapalham ter o resultado desejado. Por exemplo, nesse caso que eu falei do whey, eu preciso de carboidrato para repor meu estoque de glicogênio no músculo, de glicose no músculo. E se eu tomar o whey vai fazer essas vezes, ou seja, eu estou pagando caro para ter um suplemento, que o whey não é barato, que não vai cumprir o papel dele, que é construir músculo, que é ser usado como fonte de aminoácidos e proteínas. Vai ser usado como? Como fonte de energia para o meu músculo. Entende? Então não pode tomar whey depois do treino? Pode. Só que eu tenho que ter um carboidrato. Mas enfim, isso é papo para nutricionista, né? A nutricionista que vai poder dizer isso de uma forma mais categórica, em quantidades, enfim, da forma adequada. Mas com certeza, eu preciso repor meu estoque de glicose do músculo. E não é com whey que eu faço isso. Vamos lá. É disso que a gente vai conversar. Esse vai ser o naipe da nossa conversa aqui. Mas tem algumas pessoas que elas acreditam que isso aqui é a verdade absoluta e única.
Não tem saída, é assim, ponto final. No caso, vou dar o exemplo que a gente já está dando, que é do whey. Não, é assim, tem que ser assim, todo mundo faz assim, né? Esse todo mundo faz assim é muito forte, porque eu vejo as pessoas indo lá indo lá onde tem água e colocando água no shake com whey. Várias pessoas fazem isso. Eu fico observando. Então, é o efeito manada, né? Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Mas não é porque todo mundo está fazendo que é o certo. E não é porque poucas pessoas estão fazendo que é o errado. Mas, pela lógica, pela observação, né, várias pessoas fazendo isso, dá a impressão que é o certo. Que é isso que eu tenho que fazer, que é dessa forma que eu tenho que agir. Então, olha só, como que as pessoas pensam? Que é a verdade absoluta, que é assim e ponto final, que é a única forma de fazer. E não tem saída. Ou é desse jeito, ou é desse jeito. Mas, quando a gente começa a aprofundar um pouco mais aqui, e eu vou dar sempre a argumentação baseada em lógica, em respostas, por exemplo, que eu acabei de falar do whey, né? Eu preciso repor a glicose do músculo. Não é com proteína, é com carboidrato, tá? Porque eu gastei a glicose do músculo, né? Mas, Eduardo, também não precisa de proteína para recompor a musculatura? Também precisa de proteína. Só que se eu tomar whey, eu vou usar o whey não para recompor a proteína do músculo. Eu vou usar o whey vai ser utilizado como fonte de energia. Entende? Bom, o que eu preciso fazer então, Eduardo? O que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer cada uma dessas certezas que a gente vai destrinchar mais para frente. Eu vou conhecer cada uma dessas certezas e que me atrapalham, né, na verdade. Certezas equívocas, como eu disse. Não sei nem se existe esse termo, né? Certezas equívocas. Mas enfim, se não existe, está criado. E depois que eu conhecer cada uma dessas certezas que estão aqui na minha mente, o que eu vou fazer? Eu vou começar a cuidar de cada uma delas. Óbvio que talvez nem todas façam sentido, ou eu também não vou cuidar de todas ao mesmo tempo, mas eu vou cuidar de cada uma delas, né? Entendendo. Esse que é o mais importante. Por que eu venho falar aqui, né? Porque eu quero que o leigo, a pessoa que não é profissional da área, entenda. Ele tem que entender o que eu acabei de falar da whey. Não pode porque não pode. Não pode. Não pode, né? Não pode é muito forte. Não é conveniente porque eu usei a glicose do músculo, eu preciso de carboidrato aqui para repor a glicose do músculo e não proteína. Então eu preciso entender, né? Eu preciso entender, ter um entendimento dessa certeza, por que essa certeza está falhando e está atrapalhando eu andar na direção do meu objetivo. Simples assim. E aí o que eu faço? Eu faço o que tem que ser feito. Eu faço o que é o correto. Eu faço o que está de acordo. Simples assim. Então, vamos lá. Eu tenho uma certeza aqui na cabeça. Eu vou assistir aqui, por exemplo, esse vídeo completo, até o final. E aí vai abalar um pouco essas minhas certezas. E eu vou ver que, de repente, algumas delas eu vou querer mudar. Então, como é que eu faço? Primeiro ponto é entender. Vou repetir, por isso que eu estou aqui, porque eu gosto que as pessoas entendam. Primeiro ponto é entender. E aí eu vou escolher, né? Conhecer a certeza, né? E aí entender por que essa certeza é equívoca. E aí eu vou dar uma balançada nessa certeza, ver que ela é equívoca, e aí o que eu faço? Eu vou fazer o que tem que ser feito. Tudo de uma vez? Talvez não tudo de uma vez. Todas as certezas vão ser abaladas? Talvez não. Não tem problema. Para quem fizer sentido, ok. Para quem não fizer sentido, ok também, não tem problema. Então, aí eu vou lá e eu começo a fazer o que tem que ser feito. Então, vamos dar alguns exemplos, contar algumas histórias de pessoas que eu acompanhei. E acompanho até hoje. Né? Imagina, trabalhando com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada desde 1995. Ó, muito tempo. Quantas vezes eu vi pessoas com essas certezas equívocas
na cabeça. E é só a gente pensar, né? O quanto a ciência vem evoluindo e comprovando algumas certezas que nós tínhamos antigamente, que não é tão certeza assim. É disso que eu estou falando. Então vamos lá. Tem um aluno, já é aluno nosso aqui na VIP, há muito tempo. A VIP, para quem não conhece, a VIP, ó, tô aqui na VIP inclusive. A VIP é uma clínica de treinamento personalizado aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins, número 555. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, vem conhecer a gente aqui. É um convite que eu estou te fazendo. Tem esse aluno nosso aqui da VIP e ele estava com bastante dificuldade com relação ao treino. Por quê? Porque ele não estava se alimentando da forma adequada antes do treino. Então, a alimentação é um dos pontos muito importantes. Muito importantes. Ah, Eduardo, eu não estou aqui para ouvir isso de você. Pois é. O óbvio tem que ser dito. O sucesso, muitas vezes, ele é alcançado fazendo o óbvio de forma repetida. Uma vez, eu falei de um livro para um amigo meu. Um livro que eu gosto muito desse livro, chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ele pegou o livro para ler. E aí ele voltou e falou assim, tudo óbvio. Eu estou fazendo esse óbvio? Eu estou fazendo esse óbvio? Porque se eu não estou fazendo esse óbvio, eu preciso ouvir com um livro, com uma palestra, com um vídeo, né? Enfim, nas redes sociais, eu preciso ouvir de alguma forma que isso entre realmente e faça eu fazer. E é óbvio que a alimentação tem que ser adequada. Mas esse aluno não estava fazendo. E aí ele não estava conseguindo ter o rendimento que ele queria no treino. Não adianta falar, né? Você fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E aí eu sentei com ele na minha sala lá em cima para falar só sobre esse assunto. E fazer o ajuste necessário. Tem um outro aluno, mais jovem, né? Que quer ganhar massa muscular, ficar muito forte, aquela coisa toda, né? E um dia ele falou assim, hoje eu vou fazer 4 séries. E aí eu fico pensando, né? 4 séries. Se eu já sei antecipadamente que eu vou fazer 4 séries, será que eu dou tudo em todas as séries? Não. Com certeza não. Por quê? Porque inconscientemente eu sei que se eu der tudo na primeira, na segunda, eu não vou conseguir fazer a terceira e a quarta para valer. Eu vou cair meu rendimento. Talvez eu nem consiga terminar. Então é muito melhor eu fazer menos com mais pancada. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Então aí um exemplo, né? Um exemplo claro. Um outro aluno, esse aluno foi assim, né? Os meninos que trabalhavam comigo me chamaram para conversar comigo, para falar da situação dele, que eles não sabiam mais o que fazer, porque eles já tinham falado com ele várias vezes e não mudava. Ele continuava do mesmo jeito. E aí eu chamei ele na minha sala também para conversar. Expliquei para ele. Esse aluno também das 4 séries, eu chamei ele para conversar. Falei, cara, não é aí o caminho. Não é por aí o caminho. Mas enfim, voltando, né? Esse aluno eu chamei ele para conversar na minha sala. Falei, olha, você disse para mim que você queria um resultado XYZ. Você ainda quer esse resultado? Quero. Então não tem como você, no meio do treino, parar para ver televisão, parar para ficar mexendo no celular, respondendo, ir lá toda hora beber água. Não tem. Você fica dando vários intervalos e aí o treino ele vai perdendo a exigência dele. Se você ainda quer aquele resultado que você me falou lá no primeiro dia, então você vai ter que mudar esse esquema. E ele mudou. Ele já tinha tido um resultado razoável. O braço tinha aumentado, mas ele teve ainda mais resultado. A barriga, que era um ponto que incomodava, deu aquela chapada na barriga. Então, estou contando esses casos por quê? Para mostrar que acontece, que eu venho com algumas certezas aqui na minha cabeça e quando uma pessoa vem e fala e aquilo cai, aquilo encaixa, aquilo faz sentido e eu começo a fazer o que tem que ser feito,
o resultado vem. Lembra que a gente começou conversando? Certezas equívocas que atrapalham ter os resultados desejados. Porque algum resultado eu vou ter. Ele já tinha tido algum resultado, mas o que ele desejava, ele não conseguiu. E tem mais um caso. Uma outra pessoa, uma aluna, eu conheci ela numa multinacional, estava dando uma palestra nessa multinacional sobre emagrecimento. E a gente acabou criando um vínculo ali, trocamos ideias e tal. Ela veio para cá, fez o meu programa de emagrecimento, na época que o programa ainda era presencial em grupo, e comentou de uma dor na lombar. A gente começou a fazer um trabalho aqui para tratamento dessa dor na lombar. E ela tinha uma questão com relação à frequência. Porque se ela não conseguia, vamos supor, eu não lembro de cabeça agora, segunda e quinta são os dias dela. Se ela não conseguia vir na segunda, ela já não vinha na quinta também. Chutava o pau da barraca a semana inteira, só voltava na outra segunda. E a frequência faz total diferença. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre cada uma dessas certezas. Vou repetir. Estou contando essas histórias para mostrar que acontece, para mostrar que é possível e para mostrar que os resultados não vêm quando eu continuo com essa certeza equívoca na minha cabeça e agindo dessa forma. Eu preciso virar esse jogo e aí sim eu começo a ter os resultados que eu desejo. Ah, mas eu não sabia nada disso. Ah, eu nunca fiz nada disso e sempre tive resultado no treino. Mas cansa muito, viu? Dá trabalho, exige rotina e disciplina. Sabe que horas são agora? Sabe que horas são? Deixa eu ver aqui, ó. Ali tem um relógio. Hora das desculpas. Hora que as pessoas começam a dar desculpas para continuar do mesmo jeito. E quando eu continuo fazendo do mesmo jeito, eu continuo tendo os mesmos resultados. E se eu quero mudar o meu resultado, eu quero ter um resultado diferente, eu quero ter um resultado melhor, eu quero ir para um outro nível, para o próximo nível de resultado, eu preciso mudar como eu venho fazendo. Eu preciso mudar esse pensamento que eu tenho. Eu preciso mudar esse pensamento que é equívoco. Essa certeza, que é uma certeza equivocada. Não sabia nada disso. E não é porque eu não sabia que não está atrapalhando. Quer ver? Você pega, por exemplo, uma criança. A criança ela não conhece a ação da gravidade. Concorda? Se ela pegar esse celular aqui, ó, e derrubar, ele vai cair. Não importa que ela não conheça a lei da gravidade. Isso não faz diferença. Se ela conhece ou se ela não conhece. Então, não sabia nada disso, não faz diferença. E agora está sabendo. Sabendo, agora sabendo, não tem como desouvir ou desver o que foi ouvido e o que foi visto. Eu posso não fazer, mas não tem como eu falar que eu não sabia. Eu nunca fiz e tenho resultado. Esse é o argumento mais forte, né? Esse é o argumento mais forte, porque eu já tenho resultado. Então tá, nesse nível tá bom? Se nesse nível tá bom, acabou a conversa. Não, eu quero mais resultado, então eu preciso mudar. Eu preciso fazer de uma outra forma. Eu preciso mudar a minha estratégia. Por isso que eu digo que é um resultado, que é um argumento muito forte, ter resultado. Porque se eu já tenho resultado, para que eu vou te ouvir? Agora, se eu quero ter mais resultado, quero ter resultados melhores, aí sim, eu preciso parar e fazer um ajuste na minha estratégia. Cansa, Eduardo. Cansa. Algumas dessas mudanças aí que você propõe, cansa demais. O objetivo do treino é esse, né? O objetivo do treino é levar a pessoa no limite dela. Mas o limite não é perigoso. O limite não é perigoso. Perigoso é acima do limite. Ali está o perigo. E é ali que as pessoas normalmente se machucam. Tá, tudo bem. Mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Sim, vai dar trabalho. Vai dar mais trabalho para quem vai acompanhar. Para o especialista que vai acompanhar esse programa de treino. Já disse aqui algumas vezes, aqui na VIP a gente não monta treino, ficha de treino. A gente monta um programa de treino com fichas encadeadas de forma lógica
que vão levar a pessoa em direção ao objetivo dela. O objetivo que ela trouxe no dia da avaliação, objetivo e as necessidades. Necessidades que ela trouxe e necessidades que foram observadas. Por exemplo, uma dor no joelho, uma dor na lombar, né? Uma canseira nas pernas e no dia da avaliação mais outras necessidades são observadas. Por exemplo, uma alteração postural no joelho, uma alteração postural na lombar, enfim, na cabeça, né? Posicionamento da cabeça, enfim. E a gente junta tudo isso dentro desse programa de treinamento. Quem vai montar esse programa de treinamento é que vai ter trabalho. Agora sim, vai dar mais trabalho. Vai dar mais trabalho, por isso que cansa, inclusive. Vai dar mais trabalho e por isso que cansa. E algumas questões vai dar trabalho, não é aqui, né? Vai dar trabalho fora, em casa, ao ir ao supermercado, ao fazer uma compra. Exige rotina e disciplina. Sim. Exige rotina e disciplina. Se eu quero ir para o próximo nível, eu tenho que pagar esse preço da rotina e da disciplina. Eu quero realmente? Ou eu quero mais ou menos? Rotina muda o jogo. Muda totalmente o jogo. A gente precisa de rotina. E a disciplina é o que faz a gente cumprir a rotina. Então vamos fazer o seguinte, agora, nesse instante, vamos fazer assim, ó. Tirar essas desculpas da frente e fazer o que tem que ser feito. Bora fazer isso? Por quê? Desculpas não nos levam aonde nós queremos chegar. Elas ficam aqui na frente, aqui, ó, como uma cortina de fumaça, só atrapalhando, dificultando até eu enxergar lá meu objetivo. Tem muitas desculpas, né? As desculpas elas ficam orbitando aqui na frente, né? Aí eu venho aqui, ó, e pego uma para justificar meu baixo desempenho, para justificar o motivo pelo qual eu não faço o que tem que ser feito, para justificar ficar aqui, ó, no mesmo lugar de sempre. Tem as desculpas e também tem aquela pessoa que ouve tudo isso e fala: já sei, vou resolver sozinho. E como que essa pessoa faz? Ela vai buscar dicas na internet. Mas Eduardo, eu estou aqui na internet. Sim, mas quando eu for pegar uma informação na internet, eu tenho que saber quem está por trás dessa informação. Qual é a base que essa pessoa tem para poder falar sobre esse assunto? Qual é o conhecimento que essa pessoa tem para falar? Quem é essa pessoa? Não é sair por aí consumindo informações aleatoriamente à torta e à direito. Porque aí eu me torno vulnerável. Eu posso pegar a informação que não é adequada, que não se encaixa para mim. Então eu tenho que ver com quem que eu estou pegando essas informações. Porque aí eu pego uma informação daqui, pego uma informação dali, pego uma informação daqui, pego uma outra informação daqui, eu monto um Frankenstein com essas diquinhas. Ou eu vou buscar informações com outras pessoas na onde eu faço atividade física. Meu colega de treino, ou a pessoa que eu fico ali, eu vejo treinando comigo, ele é mais forte do que eu, então eu vou pegar algumas informações com essa pessoa. Quem é essa pessoa? Qual é a formação dessa pessoa? Que base essa pessoa tem para poder me falar alguma coisa? Não, mas ele é forte, ele é grande, ele tem resultado. Como que essa pessoa tem resultado? Eu sei? Não sei. Então, não é um bom parâmetro. Tem que saber se a pessoa realmente tem um conhecimento sobre aquele assunto. Se ela tem estudo, tem base no que ela está falando. Aí sim, eu posso pegar algumas recomendações. Não gosto de falar dicas. E tem outras pessoas que elas vêm, pegam meias palavras e saem por aí fazendo de qualquer jeito. Não. Eu faço questão que a pessoa entenda, tenha o entendimento do que eu estou falando, saiba o porquê ir por esse caminho e o porquê não ir por esse caminho. Eu faço questão disso. Então, não aceite e não compre só meias palavras.
vá um nível para baixo. Vá um pouquinho mais profundo para entender de fato. Senão, sai por aí fazendo ações aleatórias e não terá resultado. Os resultados serão muito aquém do que poderiam ser. Muito aquém do desejado, muitas vezes. Então tá, Eduardo. Já falamos aqui, falamos. Vamos falar das certezas? Vamos para a prática? Quais são essas certezas? Uma delas, a gente já falou, que é a alimentação. Eu preciso ter uma alimentação adequada. Parece, como eu disse, né? Óbvio falar isso. Mas no dia a dia aqui, ó, eu vejo isso acontecendo. A pessoa não toma café da manhã, o outro não almoça, o outro almoça e vem fazer atividade física às 19 horas. Almoçou meio-dia, vem fazer atividade física às 19 horas sem comer nada. Se ele almoçou meio-dia, e nós estamos falando de 19 horas, são 7 horas de jejum. Tem algumas proteínas que elas duram horas no nosso corpo. A pessoa não toma café da manhã. E aí o que acontece? Eu fico ali 7, 8 horas dormindo, em jejum. Aí eu acordo de manhã e não como. E eu vou só almoçar. Então, soma lá as minhas 7, 8 horas de jejum. Vamos imaginar que eu acordei às 7 horas. Vou almoçar meio-dia, são mais 5 horas de jejum. Então, parece que eu estou falando mais do mesmo. Mas para muitas pessoas não é. A pessoa não toma café da manhã, almoça mal, passa a tarde inteira sem comer e aí vai jantar 8 horas da noite. Aí faz aquele prato que a pessoa se esconde por trás do prato. E aí não sabe porque não consegue emagrecer. Vai comer e vai dormir, come uma quantidade exagerada que o nosso corpo não tem capacidade de utilizar aquilo e quando a gente não utiliza, a gente estoca como gordura. Até porque eu fiquei muito tempo sem comer. Então eu tenho que absorver mais para guardar mais. Meu metabolismo vai lá na canela. Estou falando de uma certeza só, hein? Que é a certeza de que a alimentação não é tão importante assim. Mais importante é ir lá fazer exercício. Estou fazendo exercício, pronto. Não é assim. Eu gostaria de falar que é assim, porque eu vendo atividade física aqui. Eu gostaria de falar que é assim. Não, só vem aqui e faz atividade física que vai dar tudo certo. Não vai. Não vai. A alimentação é fundamental. É aquela máxima, né? Você é o que você come. É isso. Nós somos o que nós comemos. Fato. Segundo ponto é a intensidade. Eu até peguei um peso aqui, ó, para mostrar isso. Intensidade na sala de musculação é o peso. Quanto mais peso eu coloco, mais intenso é o treino. Então eu vou socar peso pra caramba. Não é isso que eu tô falando. É peso com critério. De preferência, isso vai estar estipulado quando e como eu vou fazer lá no meu programa de treino. Lembra do programa de treino? Com 6 meses, 8 meses, 1 ano de fichas encadeadas de forma lógica? Isso vai estar lá no meu programa de treino. Quando que eu vou mexer, alterar, ajustar o peso que eu utilizo no treino. Mas vamos lá. A intensidade é o peso. Então eu coloquei um peso para fazer 10 movimentos. E aí eu consigo fazer 20 movimentos. Ou seja, o peso está inadequado, a intensidade está baixa. Por isso que eu quero fazer 4 séries. Porque se tivesse ajustadinho, eu ia fazer 2 séries, 3 séries e tá bom. Entende o que eu estou falando? Então esse é uma outra certeza equívoca. Eu só vou lá e faço exercício e está tudo certo. Não é assim. Ponho o peso e faço e está tudo certo. Não é assim. O peso tem que estar ajustado. Se o peso não estiver ajustado, eu não vou ter resultado. E é assim, quanto menos intenso eu sou, mais eu consigo colocar volume no treino. Volume é quantidade, número de repetições, número de séries. Enquanto mais intenso eu sou, menos eu consigo colocar volume no treino.
A gente pode dizer que é qualidade e quantidade. Outro ponto importante é a densidade. Densidade é o quanto esse treino é concentrado. E aí, o que você quer dizer isso? Concentrado, Eduardo. A pessoa vai lá, faz um exercício, aqui na VIP, né, por exemplo, como é que funciona? Faz um exercício sem intervalo, ela já faz outro exercício que a gente chama de biset. Faz uma série de um exercício e já faz outra série de outro exercício e depois ela volta nesse primeiro. Sem intervalo. Isso torna o treino denso, concentrado. Não. A pessoa, como eu dei exemplo de um aluno nosso, faz um exercício, faz uma série, vê televisão, vai lá mexer no celular, vai lá beber água, vai conversar com outro aluno. Além de atrapalhar o próprio treino, vai atrapalhar o treino do outro aluno também. Isso faz com que a densidade do treino caia. Acha que isso não é importante. Não, é só fazer exercício, não tem esse negócio de tempo. Olha a certeza. Então, ó, falamos de alimentação, falamos de intensidade e agora estamos falando de densidade. Com relação à intensidade, tem vários alunos que não querem aumentar o peso. Não, tá bom esse peso aqui. Não tá bom. Tá dando para fazer muitas repetições. Tá baixa a intensidade. Óbvio que tem pessoas que têm restrição, alguma patologia, algum problema específico, alguma lesão específica no joelho, no ombro e tal. Não estou falando de exceções, estou falando da regra. Então, ó, alimentação, intensidade, densidade, agora a gente vai falar da frequência. Esses dias eu estava conversando com uma aluna e ela falou o quanto é poderoso a frequência, né? Ou seja, no meu caso, por exemplo, eu faço musculação 2 vezes por semana, mas eu não falho. Se eu não consigo, essa semana, por exemplo, eu tive febre na segunda-feira, hoje é sexta-feira, o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. Eu tive febre na segunda-feira, achei melhor não treinar. E aí, o treino da segunda, eu passei para terça, mas eu não falho. Então, a frequência faz toda a diferença. Inclusive, tem um princípio é o começo de tudo, né? Tem um princípio da ciência do treinamento que chama continuidade. Quando eu treino, eu não melhoro, eu pioro. Então eu tô aqui, ó, eu faço um treino e eu pioro. Não, Eduardo, não pioro, eu vou treinar para piorar? Sim. Tá com dúvida? Faz um salto em altura, vê o máximo que consegue alcançar. Beleza, treina. E aí faz esse mesmo salto e vê quanto que conseguiu saltar. Menos, porque eu tô pior. Então eu venho aqui, ó, eu treino, eu catabolizo, eu pioro. E aí eu vou para casa, descanso, como, né, durmo, e aí começo a anabolizar e voltar de novo. E aí eu volto no patamar que eu estava antes. Não satisfeito com isso, eu melhoro ainda um pouco mais, que a gente chama de supercompensação. Só que se eu catabolizei, anabolizei, supercompensei, se eu não fizer um outro treino aqui, nesse período da supercompensação, eu desço de novo e volto no mesmo patamar. Por isso a importância da frequência, da continuidade. Frequência faz toda a diferença. Por isso é importante eu cuidar disso, eu ter isso na minha agenda, ter isso enraizado na minha rotina. Por isso que a gente falou de rotina lá no começo, de disciplina. Sim, faz diferença. Rotina e disciplina. Então, ó, alimentação, intensidade, densidade, frequência e descanso. Como assim? Descanso, sim, é extremamente importante. E aí vai uma outra certeza. Tem que treinar, até exaustão, até, né? Não, eu tenho que ter períodos de descanso entre um treino e outro. Eduardo, mas tem gente que treina todo dia. Sim, eu fui atleta. Eu treinava todo dia. Mas ainda assim tem um descanso, porque tem uma modulação desse treino. Não vai dar tempo de eu falar sobre isso aqui, que nem é o objetivo, mas tem uma modulação de treino. Só para a gente poder entender. A pessoa que corre todo dia, ela não corre todo dia igual. Um dia ela faz um percurso maior, um dia ela faz um percurso menor, um dia ela faz um percurso com mais velocidade, um dia ela faz um percurso com menos velocidade, inclusive velocidade na corrida, no pedal, na caminhada, na natação. A velocidade é a tradução da intensidade. Nesse caso, na sala de musculação é o peso. Na corrida, na caminhada, no pedal, na natação, é a velocidade. E isso faz
geraram certo descanso em algumas tipos de célula muscular, um certo descanso. E também, pensando no atleta, ele tem fases de treinamento. Então não dá para a gente comparar, tá bom? Não dá para a gente comparar. Descanso, tem que ter descanso para ter um restabelecimento do nosso organismo. Do músculo, tem que ter descanso. E o sono? Sono. Tem que ter um sono de qualidade, um sono reparador. Um sono que eu acordo no dia seguinte disposto a fazer o que tem que ser feito. Um sono que eu acordo no dia seguinte disposto a fazer atividade física. Mas muitas vezes as pessoas não têm um sono de qualidade, dormem com a televisão ligada, com o som da televisão, com a luz da televisão. Muitas vezes a pessoa dorme com o celular na mão, tá aqui. A luz do celular, a luz da televisão, ela sinaliza para o nosso sistema vigília e não sono. Então não é interessante. Eu tenho que desligar os eletrônicos pelo menos 15 minutos antes, fazer uma higiene do sono, oração, meditação, uma leitura edificante. Para eu ir já entrando naquele estado, diminuindo a minha frequência interna, diminuindo, né, o meu ritmo, para eu ir entrando num estado de sono. Esse é o ideal, para eu ter um sono de qualidade. No sono, eu libero vários hormônios que são importantes para aumentar a massa muscular, para recuperar a musculatura. Eu libero vários hormônios que ajudam no emagrecimento. O sono, reparador, melhora a dor, melhora o processo inflamatório. Então tem que ter isso. Então vamos lá. Alimentação, intensidade, densidade, frequência, descanso e sono. Falamos sobre 6 certezas, tá? Agora, com tudo isso que a gente conversou, como é que eu faço? Como é que eu faço? Então assim, o mundo ideal, qual é o mundo ideal? O mundo ideal é ter uma assessoria. Eu ter um especialista me acompanhando, mostrando qual é o caminho. O especialista ele não vai cuidar só dessas certezas equívocas, ele vai cuidar de muito mais outras questões, da execução do movimento, de montar um programa com 6 meses, 8 meses, 1 ano de fichas encadeadas de forma lógica, da minha postura corporal, se eu preciso de alguns exercícios específicos, de uma lesão, de fazer um trabalho específico de fortalecimento ou de estabilização, melhora do equilíbrio. Então esse é um mundo ideal, né? Eu tenho um especialista que vai tratar cada uma dessas certezas e ainda vai cuidar de outras questões importantes para mim. Esse é o mundo ideal. Não, Eduardo, eu não tenho um mundo ideal. Então tá, não tenho um mundo ideal. Então o que eu faço? Eu já ouvi. Qual dessas certezas bateu forte aí? Sobre alimentação e sobre intensidade, sobre densidade. Ou sobre o sono e sobre intensidade. Não importa. Então tá, eu vou tratar dessas, que para mim fizeram sentido. Então eu vou tratar dessas. Eu vou lá e vou começar a fazer os ajustes necessários. Eduardo, mas eu acho que eu precisava de uma ajuda. Então faz o seguinte, liga para mim aqui, DDD de Campinas 19, 32525656, manda um WhatsApp pra gente, DDD 19 99815 9115, o que eu puder ajudar, estou à disposição. Mas faça, fez sentido? Bateu aí? Putz, isso aqui eu precisava ajustar mesmo. Então ajusta, faz o que tem que fazer. Não tenho condição de ter um especialista ainda me acompanhando. Tudo bem, vamos fazer. O que não dá para ficar é parado. Faz o que tem que ser feito. Quero propor uma experiência aqui, né? Tem aí 6 certezas. Vamos imaginar que as 6 certezas bateram forte. Eu vou escolher, né? Eu vou elencar por ordem. Eu vou querer começar pela densidade. Depois eu vou trabalhar o sono. Depois eu vou trabalhar o descanso. E aí eu vou elencando por ordem qual que eu vou trabalhar primeiro. E eu começo a ajustar essa certeza equívoca. Então eu elenco por ordem do que eu vou tratar e aí eu começo a cuidar de uma por uma e ver a diferença que faz.
Faz os ajustes e percebe a diferença. Faz o ajuste e percebe a diferença, uma por uma. E aí, sabe o que eu vou pedir? Comenta aqui, porque eu fico curioso. Fico curioso demais de saber como é que foi. Comenta aqui para eu saber qual foi a diferença que você percebeu. E se você está aqui até agora, com certeza esse vídeo fez diferença para você. Faz o seguinte, ó, clica no curtir. Quando você clicar no curtir, você vai dar a oportunidade de outras pessoas também terem acesso a isso, porque aí o YouTube vai entregar para essas pessoas assistirem. E você tem certeza, você falou assim, cara, fulano tinha que estar aqui. Tinha que ter ouvido, fulano tinha que ter ouvido tudo isso aqui que eu estou ouvindo. Então compartilha com essa pessoa. Compartilha agora com essa pessoa. E se você não está seguindo ainda, está bobeando. Começa a seguir aqui agora. Já. Para não perder conteúdos bacanas como esse. Mas vamos lá. Vamos fazer um fechamento dessas 6 certezas que a gente falou aqui. Então, vamos lá. O ideal é eu ter uma assessoria que vai ajustar essa certeza junto comigo. Vai entender o que está acontecendo, como que eu posso fazer. Agora, eu vou tratar disso sozinho, com o que eu ouvi aqui. De repente eu vou pedir ajuda para um profissional, um especialista. Enfim, né? Eu vou mandar um WhatsApp aí para vocês. Vamos lá. Primeiro ponto, alimentação. Faça pequenos ajustes na alimentação. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Diminuir a quantidade e melhorar a qualidade. O que isso quer dizer com melhorar a qualidade, Eduardo? Menos glúten, menos lactose, menos fritura, menos gordura, menos industrializados, mais legumes, mais verduras, mais frutas. Isso já vai fazer uma super diferença. Menos chocolate, menos doce. Já vai fazer uma super diferença, eu garanto. Só isso. Ou, por exemplo, tirar o doce de uma refeição. Tirar o doce de um dia. Por exemplo, segunda-feira é o dia internacional que não tem doce, ou não tem fritura, ou não tem refrigerante. Escolhe, né, um ponto desse aí. Intensidade é o que traz resultado no treino, porque senão eu fico ali, ó, fazendo, né? Tô ali fazendo, mas o estímulo que está sendo dado naquela musculatura é tão pequeno, porque o peso está muito leve. Tem que ajustar a intensidade. Intensidade muda o nível do jogo. Muda totalmente o nível do jogo. Estou dando uma oportunidade para você aproveitar e elencar de novo. Elenca de novo para colocar em ordem do que eu vou tratar primeiro, o que eu vou tratar segundo, o que eu vou tratar terceiro. Densidade. Imagina só, eu vou fazer uma corrida de 5 km. Eu corro 100, 200 metros, dou uma parada. Mais 100, 200 metros, dou uma parada. Mais 100, 200 metros, dou uma parada. O que vai acontecer? Eu não vou conseguir ter a mesma exigência se eu fizesse os 5 km seguidos. Óbvio que tem pessoas que não conseguem. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da pessoa que consegue fazer os 5 km, mas vai ficar parando. Ou seja, o nível de exigência vai cair, porque está menos concentrado, menos denso. Então, trata da densidade. Eduardo, não pode ter intervalo? Meu treino tem intervalo. Quem me acompanha aí, né? Quem acompanha no meu Instagram, Edu Ayub, o seu treinador, vê lá. Eu faço bloco 1, aí eu paro, bebo água, respiro, volto pro bloco 2. Terminou o bloco 2, vou lá, bebo água, respiro, vou pro bloco 3. É assim. Então, ó, alimentação, intensidade, densidade, aí a gente vai falar do descanso. Não é fazendo mais, é fazendo direito, é fazendo de forma adequada. Eu atendi muitos atletas, né? E tinha alguns atletas que eles não queriam descansar. Eles queriam treinar incessantemente. Não dá tempo do corpo assimilar aquilo. O corpo precisa de um tempo para ele responder àquele estímulo. Descanso. Sono. Falei bastante sobre o sono, né? Só que assim, se eu venho... Um dos motivos de não ter resultado no sono é privação de sono. Conversei esses dias com um aluno nosso que é médico e ele faz muito plantão, então ele tem uma alternância aí de sono e de qualidade de sono. Isso atrapalha muito os resultados dele. E um outro médico falou sobre isso com ele. Privação do sono. Então o ideal é eu dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Esse é o ideal. E a frequência. A frequência.
eu tinha alguma dificuldade com relação à frequência, porque antes da pandemia eu participava de muitos eventos. Então, eu vim ali começando a ter uma certa continuidade, uma certa frequência, uma certa regularidade no meu treino, e aí eu viajava para um evento. Aí ficava 5 dias, uma semana fora, aí voltava, aí retomava. Aí 2, 3 semanas viajava para outro evento. Então eu não conseguia ter uma frequência. Hoje eu estou tendo essa frequência. E o resultado é outro, eu estou vendo em mim. Não que eu duvidasse disso, não que eu tinha uma outra certeza, é que eu não conseguia realmente por conta disso. Quando eu viajava, tinha academia no hotel? Às vezes tinha, às vezes não tinha, às vezes eu levava bike para poder pedalar, mas não era uma coisa tão sistematizada como é hoje. Espero que tenha entrado na cabeça essas certezas equívocas. Eu tenha feito uma reavaliação, tenha revisto, eu possa rever tudo isso com uma outra perspectiva. E, se for o caso, se fez sentido, mudar o jogo. Espero que realmente tenha valido a pena tudo isso que a gente conversou aqui e que você possa mudar o seu jogo agora. Jogar num outro nível. Se precisar de ajuda, chama a gente, eu já deixei os contatos aí. Faça acontecer de verdade e aí sim eu vou ter os resultados que eu desejo. Vem comigo, fica a dica. Valeu!